O transtorno do espectro autista é uma condição do neurodesenvolvimento caracterizada pela presença de déficits na comunicação verbal e não verbal, dificuldades na interação social, comportamentos repetitivos, interesses restritos e dificuldades no processamento sensorial e de informações. O autismo não é uma doença, portanto, não tem cura, e também não é sinônimo de incapacidade de desenvolvimento. Muito se fala do autismo nos dias de hoje, como uma alta em diagnósticos e surgimento de pessoas em redes sociais que se autodenominam experts em autismo. Mas no meio de tudo isso, acabam silenciando ou ignorando vozes autistas de verdade e o sofrimento, dificuldades e até mesmo conquistas e felicidades dessas pessoas. Por isso, esse trabalho prevê dar voz para essa população, uma vez que entendemos que a psicologia brasileira tem um compromisso com toda a população brasileira e dentro desse compromisso, o lugar de escuta e acolhimento é essencial. Por isso, nos juntamos com uma ONG de Votorantim, a ONG Ensinar Azul, e junto de sua fundadora, a Milena, marcamos um encontro para conversarmos juntos dos autistas sobre as suas próprias experiências e visões, e olhando para conceitos presentes no autismo de forma teórica, buscando entendê-los melhor de forma prática a partir do que eles mesmos trouxeram em sua fala sobre eles. Entendemos que, além de teorias, estamos lidando com pessoas atravessadas por subjetividades e condições de vida diferentes, mesmo que com características semelhantes. O conceito de masking, ou camuflagem social, refere-se ao esforço, muitas vezes automático ou inconsciente, que indivíduos dentro do espectro autista realizam para esconder ou minimizar comportamentos atípicos e imitar comportamentos e padrões neurotípicos, para se integrarem socialmente. Essa prática envolve diversas estratégias, como o mascaramento de expressões faciais, a supressão de movimentos repetitivos e o ensaio mental de conversas para evitar o julgamento, o bullying ou a exclusão. Embora funcione como uma estratégia de sobrevivência para facilitar a aceitação em ambientes profissionais, acadêmicos e familiares, o masking não altera a condição neurodivergente do indivíduo, ele apenas oculta traços que poderiam gerar estigma. Eu sinto que hoje em dia eu não faço mais tanto masking, assim, tipo, às vezes eu, por exemplo, agora eu não me sinto pressionada pra olhar nos olhos das pessoas tanto. Mas, antigamente, eu me sentia muito pressionada. Eu tentava no máximo pra, tipo, parecer normal, sabe? Isso mais quando eu tava começando a adolescência. Daí eu fui perceber isso um pouco. Eu acho que eu percebi cedo que eu fazia mais. Eu parei mais ou menos. Se eu fazia pesquisa, eu nem percebia fazer, então, assim, era assim, porque essa dificuldade de olhar no olho da pessoa, eu já tinha, mas o teatro também já me ajudou nisso, né, porque como lá, então eu não preciso tanto conhecimento, e hoje em dia eu nem disfarço mais, a pessoa que eu me dou bem, eu olho e eu não disfarço. É bem isso mesmo, eu também. Quando eu não conheço a pessoa, geralmente não olho muito no olho da pessoa, mas, tipo, quando eu conheço a pessoa, geralmente vou olhar mais no olho. A Mari não tem isso, né? Acho que o nível de esporte dela não permite isso. Ela não entende exatamente. Mas ela também não se limita a isso. O Álvaro tem um masking, assim, super alto. Então, você percebe que ele muda a tonalidade da voz. Quem tá ali já sabe, né? Muda a tonalidade da voz. Sabe quando ele tá tentando mentir, né? E aí, só que as outras pessoas não conseguem muitas vezes, né? Perceber isso. Mas ele tem esse masking bastante. E ele é introspectivo. Então... e aí aquela coisa, né, o autismo, dessa coisa da expressão facial, então você fica meio enigmático, né, assim, com a pessoa, né, então o que será que tá acontecendo? Então você vai percebendo mesmo que essas mudanças sutis acontecem na voz, tal, mas ele realmente consegue fazer um bom mestre. Eu passei a vida inteira com... Engraçado, né, eu falar isso, porque eu sempre passei a vida inteira com a questão social mesmo, sempre foi uma maior dificuldade. Então, assim, eu tenho essa coisa do ficar processando o tempo todo. Então, será que eu tô falando demais? É isso, então, eu tenho que olhar no olho. Eu lembro, assim, nitidamente na adolescência de ficar. Eu tenho que ficar olhando no olho, eu tenho que ficar olhando. Aí eu contava até 5. Então eu ficava conversando com a pessoa e aí prestando atenção e ficava, eu tenho que contar até 5, assim, ó, olhando. Porque eu tenho hiperinteresse também nas pessoas, então eu fico assim, ó, me conta, né? Então eu ainda tinha isso, né? Tipo, ou eu ficava demais ou eu fico assim. A Milena, esses dias atrás, eu conversando com ela no portão e eu falando assim. Aí, ai meu Deus, eu até falei pra você, eu tenho que olhar pra ela. Mas eu fico muito assim, né? Então. Eu acho que a pior parte é justamente essa, de você ficar processando ali E ao mesmo tempo... e ao mesmo tempo ter que gerenciar, né? E daí nisso não presta atenção direito no que a pessoa tá falando. Você fica gerenciando as suas próprias ações, não sei o quê.
Então é isso, é muito mais fácil, e aí é o que eu percebo na minha adolescência, ter ficado quieta, ter ficado sombra das outras pessoas, que era melhor gerenciar. Porque aquilo, conversinha com alguém que fosse fazer aquilo pra mim, do que necessariamente eu ter que falar, não. Mas aí depois na vida adulta eu tive que me expor. E aí que foi realmente o processo mais cansativo. Então, assim, eu falo, a gente tava falando da questão do mercado de trabalho, eu falo, o mercado de trabalho pra gente mesmo é uma coisa, às vezes, insustentável. Porque o cansaço que você tem depois de você estar naquele lugar com um monte de estímulos, um monte de pessoas e tendo que lidar com situações imprevisíveis o tempo todo e as pessoas te tirando da sua organização, depois que a Mari recebeu o diagnóstico, eu escolhi trabalhar em casa. E aí foi depois veio a pandemia e tal, e até hoje é isso. Aqui é o meu porto seguro. Eu trabalho com pessoas, mas eu não necessariamente estou no ambiente dessas pessoas. Mesmo antes da pandemia, né? Porque depois as coisas foram mudando. Então eu falo, esse é o meu porto seguro, é o ambiente controlado que eu preciso. É justamente esse. Por quê? Porque a dificuldade maior é ter que me comportar. Porque aí vocês estão vendo, né? Um dos obstáculos mais significativos é a dificuldade na comunicação social, que pode englobar desde a ausência de fala, em alguns casos, e até dificuldade de entender nuances na linguagem, como gestos, expressões faciais e o tom da voz. No ambiente escolar e acadêmico, isso se mostra explícito a partir do isolamento social, onde a dificuldade de interpretar normas sociais implícitas pode levar ao afastamento de atividades em grupo e, em casos mais extremos, até mesmo situações de bullying e dificuldades de expressão, em que muitos estudantes enfrentam limitações para expressar seus sentimentos e pensamentos de forma clara. É uma professora auxiliar, tá? Aquelas auxiliar que é pra te ajudar as crianças com deficiência na sala, tá? E ela, tipo, eu lembro uma cena muito marcante dela comigo, que eu acho que eu tinha aprontado alguma coisa, né? Eu tava tentando explicar pra ela, criança, né? Aí ela me gritou comigo, olha no meu olho! Não é pra você me ajudar, cara? E pior, ela tava grávida. Ela tava grávida de uma criança, né? Depois ainda bem, eu nunca mais vi ela naquela escola depois daquele ano. Isso eu tinha 7 anos. E eu percebia que as minhas amizades foi assim, que eu sempre tenho uma amizade ou com pessoas muito mais novas ou com muito mais velhas. Então, isso pra mim foi... E eu sempre gostei de brincar, sempre na boca por brincar. Então, isso foi um reconhecimento pra mim, isso que mudou na minha vida. Eu vi o laudo do autismo e eu falei assim, eu não posso ser autista. E aí eu chorei muito, porque eu falei assim, eu sou o suporte dessa casa, eu não posso ser autista, eu não posso. E assim, isso é ruim? Eu posso ter tido, sei lá, de repente um pensamento capacitista, como, né, a gente fala? Sim, porque era isso, né? Eu tava cuidando de 2 crianças, eu cuido de 2 crianças e eu falava, como que eu vou dar conta, sendo que eu já dei até agora, né? Como que eu vou reconhecer? Eu acho que assim, reconhecer as minhas dificuldades e que eu também preciso de suporte. E que a partir de agora eu vou poder falar, aqui não dá mais pra mim. A partir daqui eu preciso de ajuda. Eu acho que ter que reconhecer isso foi a parte difícil. Então eu realmente entrei nesse luto que eles falam, né? De eu não poderia, como que vai ser a partir de agora? E até chegar realmente e falar assim, já foi, sempre foi. Agora, a partir de agora, o que você vai fazer é dar um carinho diferente para aquilo que você precisa. Porque antes era o forçar mesmo. Não posso oferecer, eu tenho que ir para cima. Hoje não, hoje eu dou-me tempo, eu me permito, eu consigo comunicar melhor para as pessoas, para o meu marido especialmente, que é a pessoa que sempre está mais perto. De que eu preciso de determinada previsibilidade, de que não adianta falar assim, vamos sair para viajar, que horas? Depois do almoço. Depois do almoço pode ser qualquer hora, porque eu preciso de uma coisa específica. Então me fale, porque eu preciso me organizar. Sabe, que são coisas, né? Mas que são coisas que fazem completamente diferente, por exemplo, na minha vida. E também de explorar aquilo que é o que eu gosto. Antes eu ficava assim, não, eu sou uma mulher adulta, responsável, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. Então hoje eu tenho trabalhado muito essa parte também, de tipo assim, coisas que eu acabei deixando pra lá por vergonha, ou por realmente não ter habilidade, né, de me relacionar com outras pessoas, de eu me permitir fazer isso, porque era uma coisa que eu sempre sentia vontade, mas eu não sabia como fazer. E que hoje eu sei que eu já tenho uma habilidade melhor, e que eu compreendi melhor, e que eu aprendi melhor, e que eu posso fazer. Então o laudo, ele tem me aberto essa nova janela para ser realmente aquilo que eu vim para ser, o que eu sou mesmo, de verdade, sabe? Então,
coisa de cumprimentar as pessoas, eu tenho outra questão. O evitar é por conta justamente da parte sensorial, não do toque, do cheiro. Nossa. Eu sinto o cheiro de todo mundo. Imagina numa festa que tá todo mundo cheio de perfume. Eu sinto o cheiro de todo mundo até o final, até eu tomar o banho. E eu fico pensando em todas as pessoas que eu abracei, que não sei o quê, porque o cheiro da pessoa está ali o tempo inteiro. É horrível, é horrível. Então, ir numa festa é muito complicado. Tipo, eu sou ansiosa, de certa forma, então eu quero chegar sempre antes. A gente tá até com, né? Eu não vou chegar antes. Eu gosto muito mais por conta de conhecer o ambiente, né? Como será, o que vai fazer, questão da previsibilidade. Mas, por exemplo, você vai numa festa, se você já chegou antes, todo mundo chega de cumprimento. Então, nossa, o cheiro de todo mundo fica. E isso me mata, assim, acaba com a festa já na época. Os sons do mundo de existir, no que você escuta existindo no mundo, são horríveis pra mim. Só que, tipo, a música super mega alta, que foi feita especificamente pra explodir seu cérebro, é a coisa que mais me acalma. Como as pessoas, tipo, acham que uma coisa que você é, ou que você tem automaticamente validação, tipo, você é tal coisa, então não tem como você ser autista, entende? Você fala. Você fala. Você fala. Você fala. Autismo é leve. Se eu tiver. Você não é autismo, é levinho, não é autista? É uma raiva, tipo, não, mas você já é adolescente, você tem amigos, você não é autista. É muito estranho. É meu priminho de 2 anos que não fala que é autista. É muito irritante. Eu não sou seu priminho de 2 anos, tá? Se chama transtorno do espectro autista por um motivo. As pessoas têm que entender isso. E não transtorno do seu priminho de 2 anos que não fala. E é uma frase que, tipo assim, que as pessoas falam, porque você é muito normal pra ser autista e muito diferente pra ser normal, né? Sempre assim. É sempre assim. Então, um esporte não é autismo, isso. Sim. Até a nossa família, até ela acostumar com isso, demora um tempo. A hora que a nossa família começa a acostumar, começa a aparecer outras dificuldades. Isso, né? Eu realmente gostei muito dessa frase. Você é estranho demais pra ser normal e normal demais pra ser autista. Tipo, é muito, legal, interessante, porque, tipo, antes das pessoas descobrirem que você é autista, as pessoas são tipo, nossa, você é muito esquisito, você é muito estranho. Nossa, você é a pessoa mais esquisita do mundo. Eu falo, eu sou autista. Não, mas você é muito normal. Mas você conversa super bem. Os assuntos, quando a gente tem o hiperfoco, quando a gente tá ali, é muito mais fácil. Então, óbvio que vocês vão vir falando muito melhor na hora que eu tiver, por exemplo, a gente aqui, isso empolga, né? O autismo é hiperfoco, a gente tem que aprender sobre o autismo porque a gente tem que ficar educando as pessoas, especialmente a gente que é do nível, né, no nível de suporte que a gente consegue essa comunicação, né, consegue se comunicar, a gente tem que fazer isso, a gente tem que fazer isso por nós, a gente tem que fazer isso pelas outras pessoas. Então a gente vira escudo e espada para poder, né, o restante também se sentir de alguma forma representar. Mas essa questão mesmo de entrar nos assuntos de outras pessoas, que é uma coisa que a gente estava conversando sobre o Álvaro, né, que a gente descobriu, né, ontem, o autismo dele, e aí eu estava tentando hoje conversar com ele sobre isso, né, então, você entende as suas dificuldades, você entende por que você se encaixa, porque ele enxerga a diferença dele e da irmã, mas, e aí a gente foi conversando e explicando pra ele, então, você tá vendo, quando a mamãe fala que você não dá oportunidade, muitas vezes, para conhecer as outras pessoas, porque você acha que é difícil entrar nos assuntos das outras pessoas, porque o que eles estão falando é super chato. Então, mesma coisa eles acham dos seus assuntos, que são muito específicos e tal. Mas o que acontece com a gente é que a gente tem que ficar toda hora pensando nisso. Não é natural, assim, como as outras pessoas, tá bom, você para, eu começo a falar, você para, né, e aí você vai. Não, a gente tem que ficar assim, agora é minha vez de falar alguma coisa. Tá, então se essa pessoa falou isso, talvez ela queira que eu fale isso. E essa dinâmica é extremamente cansativa. Né, a gente quer fazer amizade, a gente gosta de pessoas, e aí é aquilo, como manter? Como manter? Então, assim, as amizades, elas normalmente têm os mesmos interesses que você, mas ela também não pode ser aquela amizade que demanda muito da sua atenção. Ela tem que ser, como é que eles falam, de baixa manutenção. Tem que ser aquela pessoa que realmente você vai ficar meses sem falar e que a hora que você falar não mudou nada, tá tudo igual, né? Porque é difícil. Porque se a pessoa, do outro lado também te traz uma demanda muito alta, você tem que ficar toda hora gerenciando isso. O que essa pessoa precisa, o que ela quer, o que não sei o quê. E aí é a parte social realmente, pra mim, eu acho que pra maioria, né, do que a gente tava falando, é a parte que mais impacta no autismo, porque as outras coisas a gente vai dando um jeito. Se a gente tem suporte, a gente familiar, a gente pede ajuda, então a gente vai lidando com as outras coisas. Agora o social depende do quê?
Né? Não dá pra ter uma sombra, né? Ser sombra de alguém ali o tempo todo, né? Ainda mais quando a gente vai crescendo. Da criança ainda, você vai suportando isso. Agora você vai crescendo, como é que faz, né? Eu ia levar meu filho para benzer, porque ele estava possuído. E aí, o mais difícil de lidar com o autismo é porque toda a equipe que seria de acolhimento, que é a parte educacional, a parte médica, a parte de terapeuta, muitas vezes você não encontra isso. É o contrário. Quando eu recebi o diagnóstico do Gui, eu fui numa instituição de Sorocaba. E aí, nessa instituição, um dos psicólogos fez um questionário com a gente e nos encaminhou para a psiquiatra. E depois eu voltei lá para pedir ajuda, porque eu nunca havia ouvido a palavra autismo, eu não sabia o que era. E quando eu voltei, eu lembro claramente da fala dele: olha, seu filho é autista é isso mesmo, ele jamais vai evoluir, é isso, pronto, e acabou. E aí você fica assim numa situação que você não... O que vai fazer 15, há 12 anos atrás, não tinha toda a informação que a gente tem hoje. Então, o que tinha era inglês, eu tinha que buscar, traduzir para conseguir ler. Então, foi assim, eu acho que para a parte do mãe, eu acho que o Edson pode falar a mesma coisa. É essa questão de fora, porque a gente aceita dentro, mas fora a briga é muito grande. O receber o diagnóstico também para ela foi uma mistura de autoconhecimento, mas também de uma avaliação no sentido do que o outro vai me enxergar. Porque também enxergavam ela com um olhar muito capacitista quando não tinha o diagnóstico, e algumas coisas também dentro do campo religioso também mantinham esse mesmo olhar. Ele é autista, então ela não pode nada. E depois ela encontra em outro lugar um acolhimento, que aí valorizaram e conseguiram despertar o melhor dela, e ela ofereceu o melhor nela. Os meus performances, eles têm essa coisa do esgotar o conhecimento, né? Que faz parte também do meu perfil. Eu preciso esgotar tudo que eu posso saber sobre aquilo. Assim, hoje eu aprendi que eu não posso me entregar para isso 100%. Porque o negócio do hiperfoco é justamente você perder a noção do tempo. O mundo só vai voltar ao normal, voltar a girar, se você conseguir chegar no momento, no seu ápice, né? Mas hoje eu consigo controlar, então eu coloco isso de forma organizada na agenda. Então, por exemplo, depois que eu chegar hoje, eu preciso, nem que seja 30 minutos, sentar e fazer um desenho que eu deixei preparado lá já pra... Então é isso. Então eu vou colocando limites, mas é um novo hiperfoco, por exemplo. Pedimos para eles nos contarem algo que espalham sobre o autismo, mas que é equivocado. Todo autista é um menino branco dos olhos azuis de 4 anos. Esses estereótipos e tal. Também tem, tipo, que vacina causa autismo. Nossa, esse é o pior de todos, eu odeio. Que todo autista é igual. Mãe geladeira. Nossa, mãe geladeira, eu odeio. Culpa da mãe, tudo culpa da mãe. Falam que é só uma criança mimada, não é Nossa, autismo. é verdade. Ou que você não consegue evoluir de alguma forma, Sim. aprender alguma coisa, enfim, Sim. se adaptar de alguma forma. Que é espiritual. Porque Nossa. Nem tragédias, nem anjos, apenas autistas. Não somos nem tragédias, também não somos anjos, não somos perfeitos, somos apenas autistas. Outra coisa que eu acho que é incoerente é falar que a gente, na verdade, não tem as habilidades sociais. Por quê? Porque quem está mais preocupado, apesar da maioria dos autistas não gostar do toque ou de ter alguma questão nessa, né, nos ambientes especificamente, a gente está muito mais preocupado com o que você precisa, você que não é você que é neurotípico, do que as outras pessoas. Então, na verdade, a gente tem muito mais habilidade do que as outras pessoas que são as ditas normais e tudo mais, porque a gente tem muito mais preocupação. Então, a gente que tá fazendo mais trabalho do que... E é uma fala muito importante, que autista não tem empatia. É, Isso é uma coisa muito cruel, Muito que eles mesmo. não amam, e é uma coisa assim que eu vivo dentro da minha casa. O Guilherme não fala, mas ele é uma criança, agora um adolescente, extremamente perceptivo, amoroso. Como ele não consegue se comunicar muito bem, às vezes ele procura uma música e me coloca para sentar do lado dele, para ouvir aquela música. E aí, a maioria em inglês, aí como eu não entendo, vou buscar a tradução, era exatamente o que eu precisava ouvir naquele momento. Então, esse negócio de eles não terem empatia é o negócio mais absurdo do mundo. Tipo, mães, não só mães, mas às vezes também profissionais que acham que o autismo é tipo, que tem uma criança normal por trás do autismo. Tipo, tem um autismo assim, e daí, só que tipo, se você tirar o autismo vai ter uma criança normal, que não é verdade. Porque o autismo é meio que parte da gente. A gente não seria a gente se não fosse o autismo. Sim, é uma deficiência, mas tipo, ainda assim é uma coisa que, tipo, uma parte da nossa identidade. Não é tudo, mas é uma parte muito importante.
Eu acho que a gente tem que aprender que é um funcionamento diferente. É só uma forma como o nosso cérebro se formou de maneira diferente e que os estímulos são diferentes para nós. Sim. Só que eu trabalho com aprendizagem e eu tenho alunos típicos e atípicos, neurodivergentes e não. E eu sempre olho individualmente. Então, assim, aquele meu ambiente, ele não é nenhum nem outro. Ele só é. Entende? Eu acho que falta uma consciência mais assim, gente, por que tem que ter tanta diferença, sabe? Por que todo mundo quer encaixar todo mundo num grupo, numa caixa, não sei o quê? Se você trata o indivíduo, né, a pessoa como pessoa, você acolhe dificuldades ou não de qualquer pessoa. Acabou, é isso. Esse é o X da questão. Eu tenho uma criança autista ou não, eu vou acolher as birras, as crises, os gostos, né, os sonhos, de qualquer forma.